Pois bem, irmãos, vamos conversar nessa noite um pouco a respeito da adoração. Se eu e o pastor Rinaldo tivéssemos conversado, né? Eu que eu digo para você? Não daria tão certo. Quando ele começou a cantar os hinos aqui, né? Glória a Deus, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos no mesmo espírito, amém? Somos do mesmo Deus, servimos ao mesmo Senhor. Não existe maior, não existe menor, irmãos. Todos nós estamos aqui diante do Rei da Glória, sabe? Com gratidão no coração, irmãos, por poder estar aqui nessa noite. Então nós vamos conversar nessa noite sobre um tema, abordar sobre a adoração, sobre o ato de adorar. O que é a adoração, sabe? O que a Bíblia nos ensina sobre adorar, a quem devemos adorar. Nós vamos ver como nós devemos adorar também. Então que o Espírito Santo possa trabalhar nessa noite, irmãos, porque a gente vem aqui para receber do Senhor, amém? Ensinamentos preciosos, para que lá fora, na nossa casa, no nosso dia a dia, durante a semana, a gente possa aplicar, né, os princípios de Deus. Então abra a sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 11. Vamos usar o versículo 33 ao 36. Vamos pegar esse texto como um texto base nessa noite. Eu não vou trabalhar em cima desse texto, mas apenas para uma leitura bíblica daquilo que vamos conversar nessa noite. Romanos, capítulo 11, o versículo 33 ao 36. Amém, queridos? Podemos ler? Diz assim, nessa tradução que aqui eu estou, né? A epígrafe aqui diz assim: hino de adoração. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele e eternamente. Amém. Amém, queridos? Então aqui nós temos um hino de adoração, de exaltação a quem Deus é, a quem é o Senhor. O que o Senhor representa para a igreja, o que o Senhor representa para mim e para você como Senhor e Salvador. Então, nesse trecho tão pequeno, irmãos, onde a nossa mente é tão pequena e tão limitada, né, o apóstolo Paulo, de uma forma tão precisa, sabe, ele descreve o Deus que deve ser adorado, o Deus que deve ser reconhecido, o Deus que deve ser exaltado acima de tudo e acima de todos. Este é o sentimento que deve haver na vida do salvo, daquele que um dia teve um encontro com Jesus. Um sentimento, irmãos, que somos eternamente devedores a um Deus que não precisa de mim e de você. Há um Deus que não precisa da minha e da sua adoração, mas Ele recebe a minha e a sua adoração, irmãos. Deus se alegra quando eu e você o adoramos, o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Como disse o pastor Rinaldo aqui, não importam as circunstâncias, irmãos, nós fomos criados para adorá-lo a tempo e a fora de tempo. Nem sempre a circunstância é favorável, nem sempre as coisas estão bem para mim e para você. Precisamos ser realistas, irmãos. Não é todo dia que a gente quer sorrir, não é todo dia que a gente quer se levantar, mas a gente precisa ter esse entendimento de que o Senhor, Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agora, isso é um exercício diário, que nós precisamos, através das Escrituras, através do ensino. Por isso a importância de vir ao culto, irmãos, a importância de ouvir a palavra, porque nos instrui, irmãos, que eu e você, independente da circunstância, o Senhor nos chama a adorá-lo e reconhecer que Ele é Senhor em todo o tempo. Amém? Eu também verifiquei aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai nos colocar que
o Senhor, somente o Senhor, Ele é digno de ser adorado. E todas as coisas, irmãos, foram criadas por Ele e para Ele. E dentro dessas, todas as coisas, está eu e você. Amém? Está eu e você, irmãos. Olha o privilégio, eu vejo isso como um privilégio, irmãos. Porque nós somos tão falhos, tão pecadores, sim ou não? Claro que sim, queridos. Somos pequenos, somos difíceis de lidar. Mas o Senhor, o Rei da Glória, o Senhor, o Criador de todas as coisas, irmãos, Ele recebe a minha e a sua adoração. Quando ela é uma adoração sincera, quando ela é uma adoração que vem do coração, de um coração quebrantado e contrito, diz a palavra, o Senhor não rejeita. Não é a oração do fariseu, irmãos. Não é a oração do pastor que bate no peito. Não é a oração de quem sabe mais. Mas é a oração do publicano que nem quer levantar a cabeça e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno do Senhor. Esse deve ser um entendimento que deve permear a minha e a tua vida enquanto vivermos aqui, irmãos. Que nós só estamos de pé, nós só chegamos até aqui, irmãos, porque a graça e a misericórdia de Deus tem sido grande sobre as nossas vidas. Quantos de nós que estamos aqui nessa noite já não pensou em desistir? Já não pensou em abandonar a igreja, abandonar o trabalho, abandonar os irmãos? Quantos de nós já não pensou em abandonar o louvor, abandonar o ministério? Por momentos que a gente vive, por o soprar do inimigo sobre a nossa mente. Por isso que nós constantemente precisamos descer, irmãos, na casa do oleiro e saber que o Senhor não muda. Não é porque eu mudo, não é porque o meu dia não está bem. Ele continua no mesmo lugar, com a mesma glória, majestoso, bendito, irmãos, com o seu olhar de misericórdia para mim e para você. Eu acho isso fantástico, irmãos. Não tem como não sermos agradecidos. Ele nos permite adorá-lo. Ele nos permite bendizer o seu nome. Então, queridos, glória a Deus, porque você chegou até a casa de Deus. Graças a Deus, independente de como você chegou, mas você chegou até aqui para adorar a Ele. Independente de quem estaria nessa tribuna ministrando a palavra, irmãos, você precisa compreender e entender que esse momento de culto não tem nada a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. É Ele, nós viemos aqui por causa dEle, irmãos. Então tudo que for feito nesse lugar, toda a tua atenção, toda a tua devoção à palavra a Ele, irmãos, e Ele está nesse lugar. O Espírito Santo é que vai ministrar no teu coração, que vai tirar essa tristeza, vai te dar alegria, vai tirar esse desânimo. Ele coloca o ânimo, enquanto nós ministramos, enquanto nós pregamos, enquanto os irmãos aqui estavam levando a comunidade a adorar. Irmãos, esse ambiente é um ambiente de adoração. É um ambiente espiritual. O Senhor está entre nós. A sua palavra diz que onde estiverem 2, 3 ou mais pessoas reunidas no nome dEle, ali Ele estaria. Então, independente de como você chegou aqui, independente da sua frustração, independente daquilo que você está vivendo, o Senhor nos convida nesse tempo, até o pastor dizer o amém aqui, irmãos, é um tempo de nós nos debruçarmos diante da majestade do Senhor e adorá-lo, irmãos, pelo que Ele é. E não somente pelo que Ele faz. E isso, queridos, faz toda a diferença na nossa vida. Agora, o que seria a adoração? Talvez você possa perguntar, né? O que seria a adoração, pastor? No dicionário, a palavra adoração tem o significado de prestar culto, venerar alguém, se prostrar diante de alguém. Então, no dicionário, essa é o significado dessa palavra, irmãos. Agora, quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia vai nos dar um sentido mais profundo e mais amplo sobre a adoração. E eu achei uma definição muito linda sobre a adoração, irmãos, do Dr. Russell Shedd. Adorar ao Senhor é uma responsabilidade nossa, de glorificar a Deus, de honrar ao nosso Pai, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que nesta noite, se você não sabia, mas hoje você fica sabendo, que adorar a Deus é uma responsabilidade sua. De gratidão
ao Pai. É uma responsabilidade nossa, irmãos, adorarmos a Deus. Sabe, irmãos, ao levantarmos até o deitarmos, irmãos, a nossa vida deve adorar ao Senhor. É uma responsabilidade nossa adorar a Deus, irmãos, porque esse mesmo Deus, esse mesmo Pai, esse mesmo Senhor, é Ele que nos tirou das trevas e nos transportou para o seu Filho da luz. Nós éramos criatura, e através de Jesus Cristo, e através da cruz aqui representada, Ele nos tornou filhos e filhas de Deus. Como diz a Bíblia, quando não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas foi vontade do céu, irmãos. É algo que vem de cima. Deus decidiu nos amar. Glória a Deus por isso. Por isso que a igreja precisa marchar triunfante. A igreja precisa ser alegre. A igreja é você, querido. A igreja sou eu, a igreja somos nós. Sabe, Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo. Ele veio nessa cruz, Ele pagou o preço, irmãos, um preço de sangue, para que hoje a igreja pudesse estar reunida em todo o canto deste mundo, adorando a Ele, dizendo muito obrigado, Senhor, pela salvação, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pelos dons espirituais. Gratidão, irmãos, no nosso coração se transforma em adoração. Esse é o combustível que faz com que você, cristão, seja um adorador por excelência. Não adorar por adorar, irmãos, mas um adorador por excelência que reconhece que ele é miserável, que ele não tem, que ele não pode, mas ele se prostra e se rende diante de um Deus que é majestoso, que é gracioso e que recebe a nossa adoração. Eu acho isso lindo demais, irmãos. Porque como a gente disse, Ele não precisava e Ele não precisa. Não é porque eu não vou adorar que Deus vai ficar triste. Não é porque eu não vou adorar é que Deus... Não, irmão. Os céus, na eternidade, no trono de glória onde Ele reside, a adoração é dia e noite. Ali estão os seres viventes dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e sempre será. Aleluia! A Bíblia fala isso, irmãos, que o céu, aonde está o trono de glória, Apocalipse capítulo 4, fala desses seres, e depois vai falar dos 24 anciões. Aí eu e você fizemos biquinho para adorar, irmão. Eu e você, por causa da dor, por causa da frustração, a gente quer sentar, cruzar o braço e ver o que vai acontecer, irmãos. Não, querido, sempre que você se reunir, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar, Deus te fez um adorador. Você foi feito para adorar, para abrir a tua boca e ser grato pelo que o Senhor realizou por você. A Bíblia diz que Abraão, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Está difícil? Dê glória a Deus. Está complicado? Dê glória a Deus. Tire tempo para estar com o Senhor. Tire tempo e apresenta diante do Senhor, porque muitas das vezes essa luta que você está passando, essa adversidade, Deus Ele cria circunstâncias, irmãos, para que nós possamos estar prostrados diante dEle e reconhecer que Ele é a única saída. Não tem para onde correr, a não ser correr para os braços do Eterno, daquele que é misericordioso, daquele que é bondoso, daquele que é amoroso, irmãos. A cruz não é símbolo de derrota, a cruz é símbolo de vitória, amém? Servimos e estamos aqui cultuando, pregando, você está ouvindo, estamos adorando a um Jesus vivo, ressurreto, amém, irmãos, que está no nosso meio, queridos, para nos renovar, para fortalecer a nossa fé, para que a semana, irmãos, a gente possa enfrentá-la com a palavra de Deus como um adorador, não deixar com que a circunstância nos trave, mas que a gente possa olhar para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a adoração não se resume apenas num culto. A adoração não se resume apenas num levantar de mãos.
Adoração não se resume apenas numa celebração, num ambiente como esse. Tudo isso também é adoração. Tudo isso também faz parte da adoração. Mas a adoração é muito mais do que isso, irmãos. A adoração é um estilo de vida a ser vivido e a ser praticado até o dia que o Senhor nos chamar. Você consegue perceber e compreender e entender isso? Que não é algo superficial. Não é apenas o levantar das minhas mãos, não é apenas as palavras, mas é toda a minha vida, é todo o meu ser. A adoração fala do serviço que eu presto a Ele, da devoção que eu dou a Ele e da minha fidelidade no servir a Ele. Então você percebe, irmãos, que a adoração não é algo tão simples ou superficial assim, mas fala de uma vida que compreende quem Deus é. E por compreender que quem Deus é e quem nós somos, não há outra alternativa a não ser nos prostrarmos e adorarmos aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E quando o cristão, quando o filho de Deus, quando o salvo, quando o convertido, ele entende isso, irmãos, ele tem prazer de adorar. Ele adora a Deus no trabalho, ele adora a Deus servindo na igreja, porque ele compreendeu, irmãos, que ele não está servindo ou fazendo para a igreja ou para o pastor, mas ele está fazendo para o Senhor. Quando nós compreendemos isso e entendemos isso, tudo fica mais fácil. Você não precisa ser visto, você não precisa de tapinha nas costas, você não precisa de reconhecimento. O que você precisa é continuar a ser um adorador, continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso, irmãos, é que forja o crente. Isso é que nos faz um crente forte, um crente firme. Não porque temos força, mas porque a nossa força vem dele, amém, irmãos? A nossa força vem do Senhor. A unção que eu e você precisamos para realizar a obra do Senhor vem dele. A nossa parte é abrir a nossa boca, adorar e glorificar ao nome do Senhor. Ou seja, tudo o que somos, tudo o que fizemos é para a glória dele. Tudo, irmãos, o que somos, o que fizemos, o que realizamos, deve ser para honrar e glorificar ao nome do Senhor. Não é apenas o fazer, entende? Não é apenas o realizar, mas a motivação tem que estar correta. A motivação deve ser o Senhor e não eu. Porque a glória e a honra é de quem? É dele. Quando nós entendemos isso, irmãos, o fardo fica mais leve. O peso, ele diminui. A responsabilidade é amenizada, porque a gente precisa apenas, irmãos, entrar pelo caminho da adoração e reconhecer, irmãos, que tudo que somos, tudo que temos é por causa do Senhor. Por isso o salmista, ele diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ele está dizendo: olha, você está respirando hoje, você está vivo aí, abençoado. Todos nós estamos vivos aqui, amém, irmão? Todos nós estamos vivos. Ele está dizendo assim, ó, é porque o Senhor tem te dado fôlego de vida. Então nós só estamos aqui, chegamos aqui, irmãos, é porque o Senhor quis que nós estivéssemos aqui nessa noite, para poder prestar a Ele, irmãos, né, um culto com entendimento, um culto com entrega, um culto sem reserva, sabe, irmão? Mas eu quero do Senhor, eu quero aprender mais do Senhor, eu quero ser visitado pelo Espírito Santo, para que a gente possa praticar esses princípios, irmãos. Nós precisamos pedir para que o Senhor manifeste sobre a nossa vida e que a gente tenha um cristianismo, irmãos, vivo, sabe, um cristianismo que vale a pena ser vivido. Sabe, um cristianismo que está em movimento, amém? Está em movimento, você é a igreja, você está em movimento, porque o Espírito que está em você é um Espírito de movimento. Então, queridos, se alegre por isso, por você fazer parte dessa igreja. É interessante, irmãos, que no Evangelho de Mateus,
capítulo 4 e verso 10, Jesus ele vai responder de uma vez por todas uma pergunta. Uma pergunta que até então não tinha sido respondida. E ele vai responder de uma vez por todas essa pergunta: a quem devemos adorar? A quem devemos cultuar? A quem devemos nos prostrar? A quem nós devemos nos render? A quem nós devemos bater continência? E olha o que a Bíblia diz, irmãos. E ele vai dizer: adore ao Senhor seu Deus, e só a Ele prestará culto, ou só a Ele servirás. Esse é um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4 e verso 10, quando fala sobre a tentação de Jesus no deserto, né? 40 dias e 40 noites, e Satanás tentou Jesus por várias vezes. Mas o próprio Jesus deixa para mim e para você, irmãos, um exemplo. Que todas as vezes que Satanás tentava ele, para que ele pudesse responder, ele usava a palavra. Então, que nós possamos nos despertar, irmãos, para a leitura da palavra, com um olhar simples. Você não é obrigado a olhar e entender tudo, mas olhe para a palavra, leia a palavra, tenha intimidade com a palavra, sabe? E quando você não conseguir entender e ninguém puder te responder, ore, fala com aquele que é o autor da palavra, tenha intimidade com o Espírito Santo, deixe com que essas letras saltem aos teus olhos, peça o entendimento da revelação da palavra. Eu me lembrei agora, Sara, né? Do papai, né? Do pastor José, né? Lembra? De vez em quando ele não entendia um texto, né? Ele estava lá na casa dele com a Bíblia e ele precisava entender aquele texto e de repente ele fazia: entendi. Fazia assim, Samuel: entendia. Sara, pai, o que é isso? O pai está passando mal. Não, filha, é que agora eu entendi. E já se passava 10, 15 anos, irmãos, e ele não encontrou nos livros, não encontrou nos teólogos, irmão, mas ele encontrou na simplicidade da sua casa, numa cozinha, aonde ele tinha a sua vida como preciosa de estudar as Escrituras. E na intimidade com o Senhor o revelava para ele, e de repente ele entendia a palavra. Queridos, quantos de nós temos essa intimidade com o Senhor? Porque ela não é para alguns irmãos. A intimidade, a comunhão com o Senhor é para todos. Não é apenas esse culto, esse tempo, queridos, é muito mais do que isso. É uma vida de relacionamento. Sabe, Deus escreveu uma nova história e nós, a partir da cruz, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, irmão. E nós precisamos batalhar pela nossa fé. Nós precisamos ter desejo de buscar o Senhor e compreender os seus propósitos e desígnios para nós. Cada um de nós que estamos aqui, irmãos, tem um chamado, tem uma chama de Deus que queima e arde dentro do seu coração. E você precisa desenvolver isso. Enquanto Jesus não vem, enquanto nós não vamos para Ele, querido, deixa Ele te usar. Seja um adorador na praça, seja um adorador no teu trabalho, seja um adorador na tua família, mas se permita ser luz no meio das trevas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Se permita, irmãos, sabe, ser um embaixador de Cristo, porque é isso que nós somos, representantes do Senhor nessa terra, amém? Louvado seja o nome do Senhor, você é um representante legal de Deus aqui, irmãos. Que coisa linda isso, irmãos, que coisa linda isso. Então nós olhamos para esse texto e a gente, uma vez mais, aprende que só o Senhor, ninguém mais, Ele é o único de ser adorado e de ser exaltado. E a adoração deve ser exclusivamente para o Senhor. Deus, irmãos, Ele deixou a sua aversão a qualquer espécie de idolatria, sabe? Que pudesse existir. No Antigo Testamento a gente vê muito isso. Tanto que Ele colocou lá nos 10 mandamentos. Quando você olha Êxodo, capítulo 20, verso 3, Ele é muito claro e enfático. Não terá outros deuses diante de mim. Já nos primeiros versos, irmãos, Deus já bate o martelo. Não terá outros deuses diante de mim.
Ou seja, toda a adoração que não seja ao Senhor, ao autor da vida, ao Criador, irmãos, é idolatria. É uma falsa adoração. É uma pseudo adoração. Então, se não for o Senhor, ninguém mais, irmãos, deve ser digno da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso se prostrar e do nosso se render. Agora, o que é a idolatria? É a adoração a ídolos que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração de Deus. Então, tudo aquilo que rouba a primazia de Deus no meu e no seu coração é idolatria. É interessante que quando a gente olha, irmãos, para o Antigo Testamento, nós vamos ver que a idolatria se manifestava na maioria das vezes em forma de ídolos, né? De deuses, de barro, de bronze, de gesso, enfim. Mas nós vamos perceber que com o tempo mudou só a roupagem, irmãos, mas o pecado continua o mesmo. Sabe? Porque o conceito de idolatria, ele é muito amplo. O sucesso, o poder, a ganância, o reconhecimento, o dinheiro. Você sabia que tudo isso são formas de idolatria? Porque tudo isso captura você. Você acorda pensando naquilo. Aquilo domina a sua vida. Você sabe, a hora que eu chegar lá, aí mas esse lá está dentro do plano do Senhor? Esse chegar lá está dentro do propósito do Senhor? E você vai chegar lá como? Como um adorador? Você vai chegar até lá reconhecendo que é o Senhor? Ou você vai chegar até lá e dizendo, não, foi o meu braço, foi a minha capacidade? E aí a gente bota ainda Deus dentro do caldo, né? Porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Como que você diz assim, eu não tenho nada a ver com isso daí. Eu não fui adorado, eu não fui reconhecido. Você lembra quando olhamos para Gênesis, o livro do princípio e do começo? Após Adão e Eva terem pecado, desobedecido ao Senhor, a Bíblia diz que no entardecer, né? O Senhor vinha falar com o Adão. E daquele dia não foi diferente, mas ele se escondeu. Por quê? Porque ele estava em pecado, ele tinha desobedecido ao Senhor. Até então ele tinha uma vida de intimidade, de comunhão e de relacionamento com o Senhor. Sabe, irmãos, todos nós, queridos, que estamos aqui nessa noite, o Senhor, Ele se permite ser conhecido de todos nós. Não somente num culto como esse, com a ministração da palavra, mas é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, enfim, irmãos, o Senhor se permite ser conhecido de nós. Por isso que a Bíblia diz, prossigamos em conhecer o Senhor. Então, irmãos, quando nós olhamos para a idolatria, que não tem nada a ver com a verdadeira adoração a Deus, ao Senhor, nós vamos ver que a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. É isso que está registrado no livro de Isaías 42:8, e diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória eu não darei a ninguém, e eu nem repartirei o meu louvor com ídolos ou imagens de escultura. Eu acho isso lindo demais, irmãos. Um ensino precioso das Escrituras, quando você abre a Bíblia e ele diz, eu sou, e esse é o meu nome. E eu quero dizer para você que eu não vou dividir a minha glória e a minha adoração com ninguém. Eu te quero por completo, eu te quero por inteiro, eu te quero sem reservas. E só, irmãos, quem pratica a oração e a adoração, irmãos, sabe o quanto é prazeroso, o quanto é gostoso você estar diante do Senhor. Quantas das vezes você vai orar e você não tem força, às vezes você não tem palavras, mas você se coloca ali de joelho e diz, Senhor, eu estou aqui. E eu sei que o Senhor também está me ouvindo, que o Senhor também está me vendo. E quando você percebe, irmãos, começa um agir do Espírito Santo. Quando você percebe as lágrimas já estão rolando, sabe o que é isso, irmãos? É que Ele está ali contigo. Ele está ali contigo.
Porque o que o Senhor nos pede é um coração que está pronto, sabe, para se doar sem reservas. E indo para frente um pouco sobre essa pseudo adoração, irmãos, que é idolatria. Você lembra que o povo de Israel, o povo de Deus, ficaram 70 anos, gente, cativos na Babilônia. Povo de Deus, escolhido, carimbadinho, pá, tu é meu e tu é meu, carimbado. Mas não andaram nos caminhos do Senhor. Não ouviram os profetas do Senhor, ignoraram. Escolhiam a quem queriam ouvir e deixavam de ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. E não foi um, não foi dois e não foi três. Os profetas que Deus levantava e dizia: olha, bota a casa em ordem. Deus vai trazer um império forte e vai levar vocês para lá. Ajeitem a casa, aplanem a vida. Deus é bom com vocês. E o povo, irmãos, era como que dissesse assim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, está tudo certo, está garantido. E eles não percebiam o perigo, irmãos. Sabe, irmãos, o inimigo não quer tirar eu e você da igreja. Ele quer tirar de nós o brilho do Espírito Santo de Deus. Ele não quer tirar nós da igreja, irmãos. Ele quer que a gente continue carimbado, que somos cristãos, evangélicos, mas que não temos mais prazer de testemunhar dos feitos do Senhor. Não temos mais vontade de orar, irmãos. Não temos mais vontade de buscar os dons espiritual. E aí ele vai envergonhando a igreja, ele vai envergonhando, irmãos, eu e você. Porque nós somos chamados para ser luz. Nós somos chamados para ser um agente de transformação nessa sociedade. Mas passou-se os 70 anos, irmãos, e Deus foi lá. Quantas gerações morreram ali? Mas o Senhor cumpriu a sua palavra. E diante daquele império babilônico, irmãos, muito forte e resistente, Deus levanta um outro império chamado Império Medo e Persa. E eles vão lá, irmãos. Sabe por quê? Porque, como disse o pastor Reinaldo aqui, Deus é aquele que controla a história, amém? Então, Deus falou, Deus cumpriu, irmãos. Então, muitas das coisas que acontecem na minha e na tua vida, muitas das vezes, irmãos, são circunstâncias. Porque a gente não se atentou, a gente não parou para ouvir, e a gente toma decisões, sabe? Ou a gente não toma decisões que precisam ser tomadas, irmãos. E toda a ação tem uma reação, queridos. Mas mesmo lá, no cativeiro babilônico, mesmo lá longe da terra estranha deles, longe da sua família, longe da sua pátria, Deus fala através do profeta Jeremias e diz para eles: olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu, o Senhor, serei achado de vós. Então, querido, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual é o nível espiritual que você está com o Senhor. Talvez você já está na reserva da reserva, a reserva acende a luzinha amarela, né? Mas quando está na finaleira começa a piscar, irmão, e tu fica louco de achar um posto de gasolina, né? Talvez está piscando a luzinha dentro de você, e Deus está te chamando. Nessa noite, se sinta amado e abraçado pelo Senhor. O que você precisa fazer é voltar do lugar onde você nunca deveria ter saído, que é o lugar da adoração, que é o lugar do se prostrar, é o lugar de reconhecer que Ele é tudo em mim e em você, meu querido. Amém? E passando para frente, irmãos, nós vamos ver que só Jesus, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor, para todo sempre. No Evangelho de Mateus, bem no comecinho do Evangelho de Mateus, não sei se você já se atentou para isso, mas dentro do tema proposto, que é a adoração, capítulo 1 fala do nascimento de Jesus, capítulo 2 vai falar sobre os magos do Oriente, e a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles vieram para adorar o rei do judeu. E eles chegam e já perguntam: ei, aonde que está o rei dos judeus? Porque nós viemos a adorá-lo. Mateus capítulo 2 e o verso 2. Os magos, irmãos,
vieram para adorá-lo. E daí disseram, olha, ele não está aqui, ele já está lá em Belém da Judéia. Porque tudo isso já tinha sido profetizado, irmãos. Ou seja, só estava cumprindo a agenda de Deus. Por que a gente se preocupa tanto, né, irmãos? Eu sei que talvez você diga, você não está vivendo a minha história, o que está acontecendo comigo. Tudo bem, eu não sei a tua dor, é verdade. Mas eu queria que você compreendesse num culto como esse, irmãos, que o Senhor pudesse bradar dentro de você e aquietar o teu coração e a tua alma. Porque o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor está trabalhando por mim e por você. Mas nós precisamos crer nisso, não apenas ouvir, mas deixar isso descer ao nosso coração e que isso se torne uma verdade. O profeta Isaías, ele vai dizer que desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em prol daqueles que nele espera, em prol daqueles que nele confia. Você precisa restabelecer a tua confiança no Senhor. Você não precisa gritar e você não precisa se desesperar. O que você precisa é se voltar para aquele lugar de adoração, aquele lugar onde Ele quer se revelar a você. Porque nós sempre queremos pedir pelo outro, mas nós precisamos pedir por nós. Primeiro Deus quer trabalhar em mim, primeiro Deus quer me curar, primeiro Deus quer me restaurar, para depois o outro. Que o Senhor possa falar ao teu coração nessa noite. Que Ele possa trazer esperança para você nessa noite. Que você possa olhar para a palavra do Senhor e entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a tua alegria. Talvez você chegou aqui, você está tão desanimado. Talvez você está tão triste. Parece que as suas forças estão se indo, mas você olha para a palavra, e a palavra do Senhor diz que a alegria é dele, a alegria dele vem dele, irmãos, e é por causa dele, irmãos, é que a gente está aqui nessa noite, para a glória de Deus, porque se não fosse ele, irmãos, eu já não estaria mais aqui, eu já teria desistido há muito tempo. Diante das provas e diante das afrontas, mas é porque tu olha para a palavra e ele diz, caminha mais um pouco, avance mais um pouco. Então, queridos, a Bíblia diz que eles foram até Belém da Judéia, e o texto vai dizer que até Herodes, aquele que depois mandou matar os meninos 2 anos, ele disse, não, eu também quero ir lá adorar, eu também quero ir lá. Já queria ir lá esganar, né, irmão? Ele só queria, né, mas ele não estava dentro dos planos de Deus. Então ele disse para os magos, é o seguinte, vocês vão lá e quando achar, vocês vêm aqui e me falam. E você vai ler na Bíblia que eles acharam, irmãos, e eles não voltaram pelo mesmo caminho. Os magos, irmão, para algum lugar Deus mandou eles. E Herodes ficou tão bravo com aquilo, irmão, tão furioso. Vou mandar matar tudo de 2 anos para baixo. Não adianta, irmão, o que é a ira do homem, né? O que é o descabelar do homem, irmãos? Não adianta nada. E a Bíblia diz que no verso 11, eles encontram o menino Jesus com Maria, a sua mãe. E a Bíblia diz que os magos prostraram-se e o adoraram. Os magos prostraram-se e o adoraram. Observe, irmãos, que Maria, sua mãe, estava junto. Mas a Bíblia não nos mostra nenhuma devoção a Maria, nenhum ato de se prostrar a Maria, mas a Bíblia é muito claro em mostrar, irmãos, que desde o nascimento, irmãos, a glória, o louvor, a exaltação é para Jesus. E com o tempo se deturpou, né, irmãos? Quem sabe um dia nós vamos lá conversar com Maria, ela vai dizer, meu Deus, nem sei o que estão falando de mim aí e tal, né? Criaram de mim, né? Doutrinas de homens, né? Ensinos de homens que não têm embasamentos bíblicos, irmãos. Queridos, desde o nascimento, a adoração é exclusivamente para Jesus. O ato de se prostrar e adorar é reconhecer que você está diante de alguém que é maior e mais importante do que você.
Os magos estavam diante daquele que todo o Antigo Testamento tinha profetizado e falado ao seu respeito, que ele seria o Messias, o Salvador do seu povo, que ele seria o Emanuel, o Deus conosco. Ah, irmãos, você imagina, queridos, assim como os magos ali estavam diante do Rei da Glória, e eles foram adorar e se prostrar e levaram presentes, irmãos, especiarias, algo caro que custava valor. Mas eles estavam ali, irmãos, diante do rei dos judeus, a qual os judeus o matariam lá na frente. Agora eu e você como igreja, eu e você como a noiva do Cordeiro, quando nós estamos diante dele, diante da presença do Senhor, nós somos levados, irmãos, a nos prostrarmos e a adorarmos aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Infelizmente nós aprendemos que as nossas orações são mais petições do que adoração. Devemos pedir, sim, devemos clamar, sim, mas nós precisamos, irmãos, aprender na adoração a contemplar o Senhor, o Rei da Glória. E isso vai mudar, sabe, a nossa forma de orar, a nossa forma de viver, a nossa forma de olhar para o Senhor. E isso aquietará o nosso coração, trará paz, trará segurança. Porque nós vamos compreender, irmãos, quem Ele é e quem nós somos. E eu e você somos dele, amém? Por isso que você vai ver no livro de Salmos por várias vezes, irmãos, o Senhor vai falar ao povo que está agitado, que está preocupado, que está desorientado, que não sabe o que fazer. E o Senhor vai dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E eu serei exaltado entre as nações. Deus está dizendo assim: ei, calma, está tudo certo. Porque o medo nos paralisa, irmãos, mas a fé nos faz caminhar. Então o crente, ele não pode andar por vista daquilo que está acontecendo agora, porque agora é dor, é choro, é tristeza, é uma realidade que você está vivendo agora. Mas quando você olha para o Senhor e você coloca tua alma, o teu espírito e o teu corpo na mão daquele que tem o poder sobre a morte e sobre a vida, irmão, você se aquieta e você apenas adora e reconhece que Ele é Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Que o Senhor possa renovar a tua fé nessa noite, que o Senhor possa te fortalecer, porque na adoração nós nos entregamos, na adoração nós nos rendemos, sem reservas, de uma forma total. Sabe? É o corpo, a alma e o espírito diante do Senhor. Sem reservas. Mas ela é uma entrega total, ela é uma entrega verdadeira. Porque toda a nossa vida, toda a nossa existência enquanto humanos aqui nessa terra deve ser para louvor e para a glória do nome do Senhor. Ao mesmo tempo que isso é lindo, isso nos chama a responsabilidade. Por isso que Dr. Shedd disse que a adoração é uma responsabilidade minha, eu é que devo adorar. Porque o tempo que nós passamos num culto é muito pouco, irmãos, relacionado ao nosso tempo lá fora, a nossa semana, nosso trabalho, em meio à nossa família. Mas é em meio a toda essa circunstância, irmãos, é que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, amém? É em meio às trevas, é em meio ao caos, é em meio ao medo que o mundo se encontra, eles possam encontrar em você alguém que tem paz, alguém que tem alegria. E quando perguntar a mim, a você, de onde é essa paz, de onde é essa alegria? Ela não é nossa, ela não é produto humano, ela não é produto daqui, irmãos, ela é produto do céu. Sabe, isso é graça, isso é misericórdia, isso é bondade de Deus sobre eu e você, irmão. Eu acho isso lindo demais, irmãos. Por isso que o salmista diz que ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que eu e você somos pó.
Quantas das vezes ele se refere a Israel, ele diz, ó bichinho de Jacó, tão pequenininho, ele está dizendo assim, rapaz, tu é tão frágil, tu é tão pequeno, tu é tão insensível, mas abra os teus olhos, eu sou o Senhor, o Deus que te chamou, é eu que te abençoo, é eu que te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus, irmão. Sabe, que o Espírito Santo de Deus possa aquecer o teu coração, que você possa sair daqui nessa noite desse culto alegre, animado, sabe? Que você possa viver de cabeça erguida, olhando para Ele, irmãos, que é o autor e consumador da nossa fé. O povo de Deus não é um povo fracassado, irmãos. O povo de Deus não é um povo tímido, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Você tem a marca e o selo do Espírito Santo de Deus. Ah, querido, você tem a marca, o selo do Espírito Santo sobre a tua vida. O que nós precisamos, irmãos, é desenvolver, o que nós precisamos é praticar, sair da inércia, sair da onde nós estamos e dizer, Senhor, eu não sei aonde eu vou, mas eu vou caminhar, dá a direção que eu posso fazer essa semana. Senhor, me usa para orar sobre a vida de alguém. Senhor, me usa, Senhor, para trazer uma palavra para alguém. Oh, querido, se sinta útil no reino de Deus. Aí, quando você praticar essas coisas, você lembra da mensagem, você está adorando a Ele. Porque a adoração é no serviço, a adoração é na comunhão, e a adoração é na tua fidelidade a Deus. Quando a gente entende e compreende a quem nós estamos servindo, a adoração passa a ser um estilo de vida. Não importa a circunstância, não importa o momento, eu o adorarei, porque Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Glória a Deus por isso, igreja. Quando nós compreendermos isso, entendermos isso, quem Ele é e quem nós somos, e independente de quem nós somos, Ele continua sendo Deus sobre a nossa história, sobre a nossa vida, nós o adoraremos em toda a circunstância da nossa vida. Amém, irmãos? Eu estou indo para os finalmente, para que a gente possa finalizar essa palavra, mas eu queria pensar com os irmãos a respeito de uma circunstância que não é favorável, mas que nós devemos adorá-lo. Um texto tão conhecido de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, não é verdade? Quando a Bíblia nos informa a respeito de Paulo e Silas, eles estavam ali naquela cidade, chegaram naquela cidade, eles foram até ali, irmãos, enviados pelo próprio Espírito Santo, né? Passa a Macedônia, nos ajude. E eles foram, irmãos, e ali a obra de Deus, né? Aconteceu. E eles chegam naquela cidade. E eles vão à oração, e as irmãs estavam lá orando. Eu fico pensando, né, irmão? Meu Deus, o homem não ora, mas as irmãs oram, né? Não tinha homem lá, irmão, mas as irmãs estavam orando lá de manhã. Mas daí já chegou lá o Paulo e Silas para dar uma equilibrada, né, irmãos? Enfim, irmãos, e ali o evangelho chega na casa de Lídia, enfim. Mas o que eu quero falar, irmãos, é a respeito de que Paulo e Silas, por fazerem a obra de Deus e repreenderem o espírito mau de adivinhação na vida de uma jovem que ali estava, eles foram açoitados, eles foram torturados, eles foram presos. E não só presos no sentido de estar dentro de uma cela, mas os seus pés foram presos aos troncos. Ou seja, eles estavam fisicamente impossibilitados de qualquer coisa. Mas a Bíblia vai dizer que à meia-noite, Paulo e Silas, esses dois homens, eles começaram a orar e cantar hinos de louvores a Deus. Olha só, fizemos o bem, não fizemos o mal a ninguém. E eu fico imaginando se fosse nós, irmão. Se fosse nós. Pensa, dois pastores daqui evangelizar, ganhar alguém para Jesus, e por causa disso nós dá-lhe chumbo em nós, né, irmão? Como assim? Eu não vou mais lá, né? Pensa o colérico e o sanguíneo, nós já ia detonar tudo, irmão, não ia dar certo. E a Bíblia diz, irmãos, que com certeza, irmãos, eles tinham dores, imagina, foram surrados, açoitados. Mas por compreender, irmãos, quem Deus é, aquela circunstância de tragédia e de dor, e por compreender o mundo espiritual, eles não se deixaram se abater por aquele momento.
E quem sabe um olhou para o outro e disse: rapaz, eu não posso me mexer, estamos todos presos, acorrentados. Mas o meu corpo, a minha alma e o meu espírito estão livres no Senhor. Vamos orar, Paulo? Vamos. Vamos cantar, Silas? Vamos. Irmão, não importa o tempo, não importa o lugar. O que importa é a minha disposição em querer adorar. A minha disposição, a minha predisposição de vir a um culto como esse, com gratidão no coração, com alegria, mesmo que você está vivendo o pior momento da tua história, mas você está vivo, você está respirando, você está andando, meu irmão e minha irmã, então é motivo de render glórias a Ele. E a Bíblia diz, irmãos, que em meio àquelas circunstâncias, eles não param de adorar. Por isso que a adoração, ela vai além do templo, além da liturgia. Ela é um viver diário, sabe? Ela fala do nosso dia a dia, do ordinário, né? Do cotidiano. É isso, irmãos, que nós precisamos compreender isso. É ali, é no dia a dia seu, da tua realidade, que o Senhor quer manifestar o seu poder através de você e em você. Glória a Deus por isso. Talvez você diga: meu casamento está difícil, pastor. E eu falo para você: ore, louve e adore. Talvez você diga: a minha empresa está ruim, está difícil. Ore, louve e adore. Talvez você está aqui nessa noite e diga: pastor, é só um milagre na minha vida. Então ore, louve e adore. Porque, irmãos, é isso que aconteceu com Paulo e Silas. Diante daquela situação que eles não tinham o que fazer, que eles perderam o controle total da situação, mas uma coisa eles podiam, irmãos, era orar, louvar e adorar ao Senhor. Agora, queridos, eu reconheço que eu não sei o que acontece, mas existe um mistério muito grande no mundo espiritual, quando eu e você oramos, adoramos e louvamos ao Senhor. Porque a Bíblia diz que enquanto esses irmãos oravam, louvavam, adoravam ao Senhor em meio à crise, em meio à circunstância, a Bíblia diz que de uma forma sobrenatural, Deus, o Senhor dos céus e da terra, de quem Paulo e Silas adoravam, agiu de uma maneira sobrenatural. Quem sabe nessa noite você diz: eu preciso de um milagre. É só um agir sobrenatural de Deus na minha vida e na minha história. Então ore, louve e adore. Tenha prazer na comunhão, tenha prazer de estar com o Senhor, tenha prazer de estar com os irmãos, mas tenha prazer de estar a sós com Ele. E se permita através dessa dor, se permita através dessa situação que você chegou, a lançar diante do Senhor. Lança diante dEle. E ore, louve e o adore. Porque é isso, irmãos, que nós aprendemos nessa noite com a palavra de Deus. Que a minha parte é orar, louvar e adorar. E o restante? O restante é com o Senhor. O restante é Ele que vai trabalhar na minha vida. O restante é Ele que vai trabalhar na minha família. O restante é Ele que vai operar o milagre, irmãos. E a minha parte? A minha parte é adorá-lo. Se coloque de pé, queridos. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero incentivar você a desenvolver durante essa semana, durante os meses, durante toda a sua vida. Eu quero incentivar você a desenvolver uma intimidade, uma comunhão com o Senhor. Eu quero, incentivar você de uma forma diária, a você estar ali praticando a oração e a adoração. E eu quero lembrar você que oração e adoração se aprende praticando. Quanto mais você orar e adorar, irmãos, mais você vai se achegar ao Senhor.